Lula não pretende ceder às ameaças de Donald Trump. Começa agora JBR News. Nas entrevistas que deu na quinta-feira para apresentar a sua reação à ameaça do presidente Donald Trump de sobretaxar em 50% os produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a sua intenção é tentar negociar nos organismos internacionais, como a Organização Mundial de Comércio, para que essa sobretaxação não aconteça. Lula, então, aponta que irá tentar negociar, mas não negociar nos termos que Donald Trump acena, nos termos que Donald Trump exige na carta que ele enviou ao presidente Lula, ameaçando a sobretaxação, carta que inclusive foi formalmente devolvida pelo governo brasileiro, porque o governo brasileiro considerou a carta ofensiva. Lula não irá ceder a essas pressões de Trump por considerar que essas pressões são absolutamente indevidas. Primeiro ponto, o início da carta de Trump menciona o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. E aí, depois disso, gurus ali do presidente americano como Steve Bannon disseram muito claramente que as taxações poderão cair caso se interrompa o processo contra Bolsonaro. Esse primeiro ponto é um ponto que Lula não admite. Por quê? Porque, primeiro, ele não tem a menor ingerência a respeito disso. Os poderes brasileiros, os poderes da República Brasileira são independentes. Esse processo contra Jair Bolsonaro é um processo que corre no Supremo Tribunal Federal, no Judiciário. Nem que Lula quisesse, e Lula não quer, ele poderia interferir no desenvolvimento desse processo contra Bolsonaro no Supremo. E além disso, há um entendimento ali, no caso do presidente Lula, como ele disse nas entrevistas que deu, que o processo contra Bolsonaro segue o devido processo legal. O Bolsonaro tem ali a presunção da inocência, pode se defender, inclusive quando ele esteve na frente do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, ele não questionou o que vinha acontecendo com ele. Muito pelo contrário, Bolsonaro nessa ocasião foi tão dócil que chegou até a convidar o próprio Alexandre de Moraes a ser seu candidato à vice-presidência da República, caso ele tivesse a possibilidade de retomar as suas condições de elegibilidade. Ou seja, Bolsonaro não foi ali, não denunciou que estava sendo vítima de um processo político, de um processo de exceção. Então, ele próprio ali perdeu essa oportunidade. Agora recorre a Trump para tentar reverter por essa pressão americana. Enfim, por aí a coisa não irá, Lula apontou claramente. E depois aí, por conta disso, os oposicionistas passaram a tentar deixar um pouco de lado essa questão de Bolsonaro para dizer que as reações americanas foram por conta da hostilidade do governo brasileiro nas suas relações com os Estados Unidos. Aí, de novo, há problemas na carta de Donald Trump, porque ele diz que o Brasil estaria prejudicando os interesses norte-americanos nas suas negociações comerciais. Bom, o fato é que há 15 anos os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil, ou seja, os Estados Unidos exportam mais do Brasil para o Brasil do que importam
produtos brasileiros. E não é desprezível esse superávit. O superávit americano nas relações comerciais com o Brasil é de 410 bilhões de reais, ou seja, os Estados Unidos ganham 410 bilhões de reais a mais do que o que eles gastam comprando produtos brasileiros. Então, por esse ponto, a coisa também não faz sentido. E aí chega-se então ao ponto de, enfim, os bolsonaristas, os oposicionistas do governo, de dizer que era por causa das declarações do presidente Lula na reunião do BRICS, o bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países. Nessas reuniões, Lula defendeu que os negócios do BRICS fossem feitos com outra moeda que não o dólar. Ele defendeu, mas na prática isso não foi feito, até porque essa também não seria uma decisão só do Brasil, seria uma decisão do bloco de países que compõem o BRICS, e alguns desses países ali do BRICS hoje são bastante alinhados com os Estados Unidos, caso, por exemplo, da Índia. Enfim, ali foi uma opinião de Lula, e opiniões Lula pode dar, até porque os Estados Unidos se dizem, nesse processo todo, como grandes defensores da liberdade de expressão. Então, uma opinião de Lula provoca uma punição ao Brasil, que na verdade não é só ao governo brasileiro, mas a todos os brasileiros, ao setor produtivo brasileiro principalmente, é uma coisa que também não faz sentido. Se o bloco econômico do BRICS, de fato, tomasse alguma decisão prática que pudesse vir a prejudicar os Estados Unidos poderia reagir ao bloco, mas não somente ao Brasil. E isso, na prática, não aconteceu, nada concretamente aconteceu a partir daí. Então, na verdade, todos os termos colocados na carta por Donald Trump, a carta que ele mandou para o presidente Lula, não se sustentam do ponto de vista dos fatos. E aí é nesse sentido que Lula diz que pode vir a negociar na Organização Mundial de Comércio, enfim, recorrer aos organismos que tratam do comércio internacional no sentido de evitar a taxação. A essa altura, há muita gente que aposte que Trump pode ficar somente na ameaça. Ele já fez isso em outras ocasiões. Ele ameaça, depois ele acaba cedendo. É preciso ver o que vai acontecer. O fato é que na oposição, no grupo ligado ao bolsonarismo, houve uma movimentação que foi inicialmente da euforia na hora do anúncio, dizendo que ali poderia estar a tábua de salvação de Bolsonaro no seu processo, a apreensão no final. Por quê? Porque depois começaram a perceber que seria muito difícil defender uma sobretaxação de produtos ao país inteiro como uma forma de defender Bolsonaro. Então, nesse momento, a oposição fica ali meio dividida. Os próprios governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Minas Gerais, Romeu Zema, que são próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, começaram a criticar sobre a taxação, porque sabem que isso vai prejudicar os negócios dos estados que eles governam. Os Estados Unidos, por exemplo, importam do Brasil laranja para fazer suco de laranja e café, que é muito produzido tanto em São Paulo como em Minas Gerais. Ou seja, essas taxações vão prejudicar as exportações de produtos desses estados para esses países, sem contar com as matérias-primas, com produtos da indústria brasileira, enfim, de todas essas coisas. E pelo lado americano há também uma certa apreensão a essa altura. Por quê? Porque o que vai acontecer? Vai haver inflação nos Estados Unidos e isso já ficou claro ali. Os empresários americanos que importam esses produtos brasileiros, como café, laranja, etc., já estão preocupados
com o que pode acontecer e já disseram que isso sim vai impactar no preço ali desses produtos nos mercados no café da manhã do norte-americano. Ou seja, é uma briga complicada essa que vai acontecendo, enfim, mas as negociações poderão acontecer, mas como a gente disse, não vão acontecer nos termos que Donald Trump deseja. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação, pedindo aí o seu comentário. O que você acha disso tudo? Como você acha que essas coisas irão impactar a sua vida, a economia do Brasil, a inflação brasileira, toda essa situação, a situação política também? Comenta aí, a gente vai gostar de saber a sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana para todo mundo. Até segunda-feira.